Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre as vozes. Qual voz a gente está escutando? Porque são três vozes que falam com a gente. Primeiro, a voz do Senhor. Segundo, a voz da carne. E terceiro, a voz do inimigo. A gente está sensível a ouvir essas três vozes, mas muitas vezes a gente não tem discernimento de saber quem está falando no nosso coração. E um exemplo dessas vozes são em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, que fala de Jesus foi levado ao deserto. Jesus foi levado ao deserto e ficou em jejum 40 dias e 40 noites. E diz que ele teve fome. Então quer dizer, e nesse tempo ele foi tentado pelo inimigo. Aquela passagem que a gente sabe que o inimigo oferece as coisas, mas Jesus, diante da palavra de Deus, Jesus nega tudo aquelas ofertas que é feita pelo inimigo. Então o que houve ali? Primeiro Jesus ouviu a voz do Senhor, porque se ele estava ali no deserto em jejum, ele estava em oração. Ali ele estava ouvindo a voz do Senhor. Mas também ele ouviu a voz da carne, porque se ele teve fome, a carne estava pedindo alimento. Por quê? Porque a carne, ela tem desejos. E nossos desejos são oferecidos pela carne. Então ele teve a voz do Senhor e a voz da carne e a voz do inimigo. Porém, ele não ouviu, enquanto ele estava em jejum, a carne estava pedindo. Mas ele não ouviu, ele manteve o jejum dele, manteve o momento de oração, ele venceu a carne. E o inimigo tentou ele foi tentado. E mesmo assim, ele não aceitou aquilo que o inimigo estava falando. Por quê? Porque o inimigo, a gente tem que ter o discernimento que o Senhor, tudo que o Senhor oferece é bom e não vai fazer mal para ninguém. Então a gente tem que saber, tudo que vem pra gente, que não vai prejudicar o próximo, que não vai prejudicar a nossa vida, é do Senhor. Mas só que muitas vezes, o que o inimigo faz? O inimigo oferece coisas que parecem ser boas. Oportunidades que parecem ser oportunidades boas, igual ao que o Senhor nos oferece. Só que sempre a gente pode perceber que sempre vai ter uma consequência. Ou vai prejudicar alguém, ou vai prejudicar nossa vida, nossa dignidade, nosso caráter. Às vezes um dinheiro que ele oferece, uma oportunidade de trabalho, mas que talvez vai nos afastar do Senhor. Até mesmo uma oportunidade de trabalho, mas se essa oportunidade nos afastar daquilo que a gente busca, das nossas atividades com o Senhor, já não é de Deus. Entendeu? Porque o inimigo é assim. Ele maqueia o mal com uma forma boa, para a gente se iludir. E isso nos afasta do Senhor. Então o que eu venho falar hoje? Que a gente possa ter a sensibilidade de saber quando é o Senhor, quando é a carne e quando é o inimigo. E geralmente, quando é do Senhor, é mais difícil. Porque não é fácil. Às vezes, para a gente receber o que é bom do Senhor, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, de fazer renúncias. Só que vale a pena. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para a gente. E na nossa limitação, e pela vontade da nossa carne, às vezes a gente acha que é mais difícil. Entendeu? Por quê? Porque a carne, às vezes ela é a nossa própria inimiga. Porque ela não quer a dificuldade, ela quer as coisas fáceis. Porque muitas vezes a gente, quando dá o horário de ir para a igreja, dá o dia de ir para a igreja, a gente começa a sentir cansaço, começa a aparecer compromisso. A carne, se deixar, a carne não deixa a gente ir para a igreja. Por quê? Por causa da preguiça, por causa do comodismo. Às vezes não é nem o inimigo que está colocando empecilhos para a gente não participar das coisas de Deus. É a nossa própria carne. Entendeu? Então, que a gente possa discernir realmente quem está falando com a gente. Para a gente ter comunhão com o Senhor, a gente tem que buscar. A gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que pedir discernimento para que a gente possa ficar firme e só ouvir a voz do Senhor. Tá bom? Então que no dia de hoje a gente possa praticar isso, que a gente possa orar, que a gente possa meditar
que a gente possa saber escolher as decisões certas do nosso dia para a gente se manter firme na caminhada, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos.